Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Elizabeth. É um prazer conhecê-la. Não hoje, graças a Deus, há poucos dias nós tivemos a oportunidade de estarmos juntas. E ela levou uma caravana daqui, lá para Formosa, não foi? E ali eu já vi que as mulheres daqui eram ligadas. Eu gosto de gente que se move, né? Oh, aleluia! O Espírito de Deus se move, a palavra de Deus se move. Por que a gente vai ficar travado, parado, né? E a gente teve a oportunidade de se conhecer ali em Formosa, e isso muito alegrou meu coração. Louvar a Deus pela vida do pastor Davi Nassif. Que nome chique, né, gente? Coisa linda. Enquanto alguém aí na bênção de Abraão disse os Silva, os santos, ele disse Senhor, os Nassifes. Glória a Deus, pastor Davi, é um prazer conhecer o Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Mateus, pela vida do Lucas e pela vida da Daniela. Que família! E eu quero glorificar a Deus pela vida desses pais. E agora eu não vou falar aos pastores, eu preciso falar aos pais. Porque de um tempo para cá o Senhor tem falado comigo. Ele tem dito, Camila, sucesso não é ter dinheiro. Porque a Bíblia diz que o dinheiro tudo resolve. O que a Bíblia está dizendo é que o dinheiro tudo compra. Porque de fato nem tudo resolve. Mas se a gente for esmiuçar o texto, o que ele está querendo dizer é que o dinheiro a tudo compra, né? E aí a impressão que dá é que a tudo de fato resolve. E aí o Senhor falou comigo, sucesso de verdade é quando um homem conquista algo que não pode ser comprado. E é o que eu vejo quando olho para a sua família. E aí eu olho para o Senhor, não sei quanto tem sua conta bancária, qual é o carro que o Senhor usa, qual é a sua formação, mas eu olho para o Senhor e independente do que o Senhor tem, Deus me fala quem o Senhor é. E o Senhor diz assim, ele é um homem de sucesso, porque ele tem coisas que o dinheiro nunca poderá comprar, né? Oh, aleluia, glória a Deus. Leve isso também para o seu coração, para os seus pensamentos. Quero louvar a Deus pela vida da minha amiga, cantora, missionária, pastora, bispa, reverenda, doutora em divindade, psicóloga, PH. É brincadeira, retira tudo isso e coloca o título que Deus dá para quem Ele exalta, servo, né? Ó, fica chateado não, tá? Não se rebela não. Mas é o que está escrito, né? Todos os títulos reconhecidos pelos homens são dados pelos homens, porque só podem ser reconhecidos pelos homens. Então pastor, apóstolo, bispo, reverendo, isso ou aquilo, são títulos reconhecidos que os homens, aferindo a honra de Deus sobre alguém, tributa a eles. Só que isso, por exemplo, na atmosfera celestial, não conta ponto título se ele não tiver hierarquia coerente com o indivíduo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, tem um título que ele é muito desprezado, sobretudo na cultura da pós-modernidade, que é o servo. Você talvez considere servo apenas como um atributo comportamental, mas não é. Para Deus o servo é um título. É um título que ele confere para alguém que atingiu o nível mais alto de hierarquia, não aos olhos do reconhecimento humano, mas aos olhos do reconhecimento de Deus. O problema é que por causa da nossa cultura, né, a gente acaba colocando o servo dentro dessa condição de que servo é só quem entra pelo elevador de serviço, né? Servo é somente aquele que está envolvido com o trabalho braçal. Mas não, servo é aquele que tem um coração disponível para Deus, a quem Deus já aferiu o seu coração e encontrou nele a condição de ser chamado de príncipe. Quando você vai traduzir a transliteração do livro de Jó, quando o Senhor está chamando Jó de servo, dando testemunho de Jó a Satanás, ele está querendo dizer nas entrelinhas, tem tu visto o meu príncipe? Só que aí não é Paulo dizendo, não é Camila dizendo, é Deus dizendo. Então quando Deus chama alguém de servo, você respeita esse camarada. E é por isso que eu respeito a Amanda. Serva, coisa boa é ser servo. Esses dias o irmão fez lá um comentário querendo tirar a honra lá do pessoal, que eu estava agradecendo de uma igreja que me recebeu, onde tinha bispo, apóstolo, pastor, e aí eu fiz menção a eles, e eles começaram a querer denegrir esse reconhecimento humano, e aí querendo colocar isso em caixa para mim. E aí eu escrevi lá, ô irmão, se te agrada me chamar de irmã, pode me chamar de irmã. Eu quis dizer para ele, ô meu filho, como disse Paulo, não entre nessas questões vãs e loucas, se vai dar problema, chama a gente de irmã que a gente já fica honrada, né? Glória a Jesus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Glória a Deus. Aleluia.
Oh, aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da bispa Vaninha, que está aqui. Essa serva do Senhor. Pense numa mulher azeitada. Levanta a mão, Vaninha. Tá vendo ela aqui? Você olha ela assim, né? Uma chiqueza só. Pensa nisso dando lugar. Doida de Jesus, da guerra, da oração. E é uma honra tê-la em nosso meio hoje aqui, como a pastora já bem disse. Glória a Jesus. Gente, é um casal, é irmão. Casal, né? Quanto tempo já? 25 anos, é bodas de prata, gente. Vamos dar glória a Deus. Que coisa mais linda. O que foi isso? Né? De coração. Como Deus lhe usou hoje, meus irmãos. Nossa. Louvar a Deus pela vida das irmãs que já trouxeram uma palavra extremamente inteligente, de conteúdo. Irmã Camila, como é que você sabe? Você não estava aqui? Eu não estava aqui, mas estava lá embaixo. E 5 minutos com ela já deu 1 ano de formação. Né? Deus abençoe. Glória a Deus. Gênesis. Olha, eu não tinha pedido vocês para ficarem em pé, porque eu vou fazer uma leitura diferente. Mas já que vocês ficaram de pé, é porque vocês aguentam. Né? Gênesis, capítulo de número 28. Os músicos são da igreja? São da igreja? Os irmãos estão adorando? Não estranho. Gente, que glória. Eu e a Andréia, minha parceira de oração, a gente estava ali olhando e falando, gente, não dá para saber se é playback ou se é ao vivo. De tão perfeito, de tão maravilhoso, tá? Repara não, quando eu digo que são estranhos não é coisa ruim não. É que tem gente que é tão ligado que a gente diz, é esquisito, hein? Não é não? Vocês são maravilhosos, Deus continue abençoando. Guarde o coração de vocês de toda a vaidade, porque a vaidade só derruba os bons. Deus guarde vocês, viu? Vocês são uma bênção. Gênesis 28. A pastora falou comigo sobre uma temática familiar, e eu tenho um pouquinho de dificuldade de trabalhar em cima de temas, por causa do tempo, né? E foi hoje que eu percebi, não sei se ela provavelmente deve ter dito ao meu marido, mas ele lindo como é, não me disse. Porque ele é lindo. Mas quando chegou hoje a mensagem que a Amanda me trouxe, eu disse assim, Senhor, eu vou ler aqui. Se for da tua vontade, vai ser. E se não for, eu não posso atender uma coisa, né, sem ter. E o Senhor falou, não, vai ser sim, vai ser porque eu quero. Então é um tema pertinente. Eu já quero ir pedindo perdão, por favor, aos irmãos que às vezes geram uma expectativa pautada no conhecimento que acha que a gente tem. E aquele poder de articulação e oratória. E eu disse, Senhor, me guarda desses crentes que ficam olhando a gente com aquele olho de coruja seca, esperando uma coisa sobrenatural, subhumana, dizendo que manto, que revelação, que recanto. E se a gente disser que, irmã, a gente nem percebe, mentira, porque a gente sente a tensão daquela pressão, daquela responsabilidade. Desde que eu cheguei aqui, eles estão dizendo assim, olha, a igreja está ansiosa. Olha, nós estamos esperando desde cedo. E eu estou assim, Jesus, tem misericórdia de minha vida. Né? Só que aí eu estava sentada ali e Deus falou assim comigo. Eu não quero que você se comporte como eles querem te ver, ou como eles esperam de você. Eu quero que você se comporte como eu gostaria de te ver. Nem sempre a expectativa que o céu tem em nós é a mesma que as pessoas têm. Por que eu estou dizendo isso? Já estou me justificando. Dizendo para as irmãs que tenham paciência comigo essa noite. Fiquem tranquilas que a mensagem veio hoje, então ela não vai ser extensa, vai ser um tiro curto e certeiro. Mas vai ser certeiro, amém? Eu creio. Então tenham paciência, porque eu não posso ficar aqui atendendo a vaidade nem o ego de querer mostrar para vocês uma imagem bonita de alguém articulada, porque não foi o conhecimento que me trouxe até aqui. Foi o caminho de obediência que tem me colocado nos lugares que o Senhor tem me levado. Então eu queria pedir para você que você tivesse um ouvido humilde hoje. Você sempre tem, mas hoje bota mais humildade nesse ouvido, tá bom? Você vai ouvir uma coisa que talvez uma criança poderia dizer, mas se você tiver um coração humilde como de uma criança que já herdou o reino de Deus, você vai dizer, oh glória, coisa linda, né? Vai até sair da igreja, irmão, foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Aí o pessoal vai dizer, o que foi? Ela disse que Jesus é bom.
né? Seja humilde hoje. Gênesis 28. Nós vamos ler em Gênesis 28, o versículo de número 12 até o 19. Do 12 ao 19. E depois eu vou mencionando os demais. Gênesis 28, do 12 ao 19. Quem achou, diga amém. E sonhou: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por cima dela. E por cima dela estava o Senhor, que lhe dissera: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho te dito. E despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. Chamou o nome daquele lugar? Chamou o nome daquele lugar? Chamou o nome daquele lugar Betel. Porém o nome daquela cidade antes, diga comigo, antes. Preste atenção, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Agora, folheie a sua Bíblia comigo no capítulo 31, no verso 13. 31, verso 13. Diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizestes um voto. Agora levanta-te e sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Vamos lá, gente, princípio do verso 13. Eu sou o Deus de Betel. Agora folheie a sua Bíblia comigo uma vez mais. Gênesis 32, verso 9. Gênesis 32, verso 9. Oh, aleluia. Disse mais Jacó: o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Agora vem comigo no 33. Oh, aleluia. Perdão, irmãos, perdão. 35. Verso 1. Então disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a. Vamos lá, levanta-te e sobe a. E habita ali e faze ali um altar ao teu Deus que te apareceu quando tu fugias da presença do teu irmão Esaú. Diga amém por essa palavra. Feche os olhos, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, eu sei que Tu estás aqui porque sentimos a Tua presença na pessoa bendita e tão amável do Espírito Santo. Continua conosco nessa noite. Fala ainda mais ao nosso coração, segundo Teu querer e a Tua vontade. Todo todo ego, toda vaidade desapareça, seja neutralizado, impedido de agir, vencido e sem força, pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Não somente em mim que te falo,
mas também em todos aqueles que te ouvem nessa hora. Passa em revista o teu arraial, quebranta-nos de tal maneira que no interior sejamos como pó, disponíveis a sermos regados pela tua chuva, amassados pela tua mão e formados segundo o teu querer e a tua vontade, para que saiamos daqui segundo a tua forma e o teu querer. Toda vã filosofia, tudo aquilo, Senhor, que não promove transformação, tudo aquilo que não é relevante, quer seja, Senhor, tudo aquilo que eu sou tentada a dizer, ou tudo aquilo que os teus filhos não falam, mas são tentados a pensar, enquanto eu estou pregando, Deus de Israel, já passa em revista agora e vai neutralizando tudo aquilo que afeta, tudo aquilo que afeta a caridade, tudo aquilo que afeta a necessidade de nos colocarmos como um espírito humilde e dependente diante de Ti, ó Deus. Continua falando conosco e glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome. Enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, cumpre o que Tu disseste que faria quando me chamaste ao santo ministério da palavra. Vai transformando vidas de uma vez por todas. Não permita que ninguém daqueles que entraram aqui saiam da mesma maneira, mas possam ter a sua mente dilatada, possam ter os seus pensamentos em estado de expansão, possam ver o seu coração fumegando como fumegou o coração de Wesley. Nos dá corações afogueados e abrasados, que o Teu verdadeiro avivamento nos sacuda de dentro para fora, e que a evidência seja o falar em línguas, que a evidência seja a cura do corpo, que a evidência seja o expelir de doenças, que a evidência seja a expulsão da diabetes, das células cancerígenas, do desejo do divórcio, da língua maledicente. Que o Teu nome seja glorificado. Glorifica, glorifica, glorifica o Teu nome, Senhor. Faz essa obra, e o Teu nome e o Teu poder serão engrandecidos no meio do Teu povo, daqueles que se chamam pelo Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Senta glorificando a Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Gênesis 28, onde nós temos abertura à narrativa do texto sagrado nessa noite, a gente trouxe alguns poucos versículos logo no capítulo 28, que são muito, muito conhecidos, né? Verso 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 7 versículos no capítulo 28 que trazem a narrativa desse momento que é tão conhecido entre o povo de Deus, quando Jacó, depois de já ter saído, praticamente fugido de sua casa, sobre a orientação da sua mãe Rebeca e também do seu próprio pai Jacó, ou do seu próprio pai Isaque, perdão, vai deitar em determinado lugar, obviamente cansado da viagem que ele estava fazendo, saindo das terras do seu pai, saindo para distante de Berseba, onde estava a sua casa, onde estava a sua família, por causa de tudo aquilo que você já sabe, que ele já havia criado dentro da sua casa, sob o comando e, por que não dizer também, a autorização da sua mãe, Rebeca. Só para que, caso haja em nosso meio alguém que não conheça o contexto dessa história, ocorre que Isaque, pai de Jacó, filho de Abraão, tinha uma bênção para ministrar sobre a vida de seus filhos. Jacó e Esaú, irmãos, filhos de Rebeca, esposa de Isaque. O texto vai dizer que um era caçador, estava no campo, e Jacó ficava mais entre as tendas da sua casa. E aí, em dado momento de um dia, o texto vai nos informar que Esaú estava voltando cansado de uma caça. Naquele dia, Isaque, já sendo muito avançado em dias e já não enxergando mais,
de maneira clara aquilo que estava diante dos seus olhos, colocou os seus filhos diante de si, mas momentos antes da ministração dessa bênção que o seu pai Isaque iria ministrar sobre os seus filhos, Jacó e Esaú, o texto vai dizer que Jacó já havia preparado um estratagema para o seu irmão Esaú, que havia voltado cansado de uma caça com fome, e ele estava ali preparando um guisado junto com um prato de lentilhas, e ele colocou aquilo dali, e o seu irmão Esaú vendeu uma coisa que dentro da cultura judaizante é muito importante, que é o direito de receber a bênção da primogenitura. Isso não pode ser tratado por nós de uma maneira irrelevante. O que é isso? São algumas palavras? Ora, nós que somos sustentados pela palavra, precisamos dar importância para as palavras. As palavras têm poder. O próprio autor da carta aos Hebreus vai nos informar que o mundo não foi feito de prova aparente do que se vê. Ou seja, o mundo não pode explicar a sua criação apenas por métodos científicos. E é por isso que nós cremos no que está relatado no livro do Gênesis, capítulo de número 1, quando fala sobre a criação do mundo, céus e terra. Tudo que existe e tudo que há foram criados pelo poder da palavra. Palavra de Deus. E a palavra que Isaque vai liberar sobre a vida de seus filhos é uma palavra que ele aprendeu com o seu próprio pai Abraão, aonde o seu próprio pai Abraão aprendeu a ministrar sobre esta palavra, amando da boca do próprio Deus. Então, não deixa de ser a palavra de Deus, não deixa de ser uma bênção de Deus, não deixa de ter a autoridade de Deus sobre a bênção de Isaque. Então o texto vai dizer que um pouco mais cedo, depois de Esaú, irmão de Jacó, ter chegado dessa caça, ele vai vender por causa da fome, por causa da sua necessidade, o direito de receber a bênção da primogenitura. Naquela época isso não precisava ser assinado com um contrato. Tudo que o homem tinha era a sua palavra. E aí o texto vai dizer que tendo ele vendido o direito da sua primogenitura a seu irmão Jacó, por causa da necessidade, da sua fome de um momento, o texto diz que ele se agarra àquela palavra e toma-lhe posse do seu direito. Agora conclui o estratagema. E aí o texto diz que agora Rebeca vai entrar dentro dessa situação, vai revestir, vai dar o conselho para que Jacó revista o seu corpo com uma couraça, com uma capa cheia de pelos, porque Esaú, seu irmão, era muito peludo, e vai se aproveitar da deficiência visual do seu pai Isaque, que já era velho. Ele era ancião, mas era côncio, porém estava com problema de visão. E aí vai se aproveitar dessa situação e vai incitar o seu filho, que vai colocar uma roupa de pelos, uma capa de pelos, para que o seu pai, tateando ele e observando pelo tato, comece a acreditar que ele está diante do filho primogênito Esaú, e ministra sobre ele a bênção da primogenitura. Quando Esaú, seu irmão, chega e pede a bênção, ele até recebe uma bênção, mas não é a bênção da primogenitura. Talvez você diga, mas bênção não é bênção? Só que a bênção da primogenitura lhe dava direitos, confiava-lhe coisas que nenhuma outra bênção secundária iria ter o poder de superar a bênção da primogenitura. O primeiro equívoco dentro dessa família começa lá por volta do capítulo 20, quando o texto começa a nos informar que diz assim, ó: Isaque tinha Esaú, Rebeca tinha Jacó. Na verdade eles eram gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que o que o autor do texto está deixando claro para nós? Que cada um tinha preferência sobre o outro. O que está dizendo é o seguinte: a preferência de Isaque era sobre Esaú, e a preferência de Rebeca era sobre... Óbvio que o pai iria ter preferência sobre Esaú. Era ele que ia para o campo, era ele que caçava, era ele que tinha o espírito guerreiro, o espírito aventureiro, o espírito, do paterno, proatividade. E Jacó ficava em casa, que é o que toda mãe deseja, se não toda a maioria. Um filho que fica em casa, um filho que ajuda em casa, um filho que constrói em casa, um filho que dá depoimento em casa, testemunho em casa, oração em casa, perto, vendo, tocando, Algumas dizem que não, mas quando eles estão saindo da barra da saia, elas começam a se desesperar. Mas será que essa menina é de Deus mesmo? E elas oram, elas dizem que a oração é a favor, mas parece contrária. Porque elas já começam orando: Senhor, se não é de ti, tu sopra no vento, tu arranca essa menina da vida dele.
Então o texto já nos informa que esse equívoco estava lá atrás, quando eles deixavam evidenciar no trato, no comportamento, que havia uma preferência sobre um e sobre o outro. Quando chega na hora da bênção do direito da primogenitura ser liberado, quem vai receber é Jacó. Por quê? Porque Rebeca comanda o governo da casa, vai entrar no estratagema com ele, Isaque o abençoa. Quando Esaú chega, já não tem a bênção da primogenitura. Um dilema é criado dentro de casa. Esaú bem se lembra que vendeu o direito da primogenitura, mas na hora da fome, da hora da escassez, da hora da necessidade, a gente não leva a sério as palavras que a gente libera. É por isso que tem gente vivendo em estado de maldição até hoje. Não é porque fizeram macumba, feitiço, não é porque costuraram o nome na boca de sapo, é porque na hora da ira liberam todo tipo de palavra dentro da sua casa. Desgraçado, infeliz, você é uma peste, você é uma praga. Aí depois que está tudo bem, não consegue lembrar o que foi liberado, mas as palavras já foram ditas. É engraçado porque quando a gente amaldiçoa na hora da ira, a gente fala em alta voz, mas na hora de pedir perdão é quase inconsciente, né? Senhor, me perdoa por todos os pensamentos, pecados, obras, gestos e palavras. A gente deveria denunciar a confissão de pecado com a mesma velocidade e entoação com a qual a gente peca. Aí talvez você diga, irmã Camila, mas Deus não é surdo. Pois é, mas o diabo só ouve o que você fala. Tem legalidade que uma vez aberta precisa ser fechada. Pelo quê? Pela mesma boca que deu abertura à legalidade. Vai criar um ambiente totalmente desconfortável dentro daquela casa. Por quê? Porque Esaú, no momento da sua necessidade, não vai entregar a relevância das suas palavras e vai ficar indignado com o seu irmão Jacó. Porque aproveitou da minha necessidade, porque aproveitou da minha escassez, fez jogo comigo com a minha fome. Um clima de ira, de inveja, um sentimento faccioso começa a ser gerado dentro daquele lar. Eu estou falando de uma família. Complete para mim, porque eu quero ver se você está aqui. Eu estou falando de uma família. Família é um projeto de Deus. Só poderia sair da cabeça de Deus juntar uma família. Você pega um homem que não conhece uma mulher, e de repente essa pessoa, essa mulher, passa com esse homem menos tempo do que passou na sua casa. Só que agora ela presta mais obediência a este homem do que a própria mãe que a gerou. Rapaz, isso não teria lógica de funcionar se não fosse a vontade de Deus. E funciona e dá certo. E a gente cresce de um jeito que a gente percebe que não dá para viver sem família. E agora essa família está vivendo debaixo de uma situação onde um espírito faccioso está sendo gerado entre os irmãos, onde uma situação desconfortável está existindo entre o pai e a mãe dentro da casa, aonde Jacó sabe que teve dedo de Rebeca, aonde Rebeca sabe que não agiu com a integridade que a mãe das nações deveria agir. O ambiente está desconfortável. Complete aí para mim. O ambiente está desconfortável. A situação está inconveniente. O cenário familiar é constrangedor. Esses irmãos já não conseguem confrontar os seus olhares à roda de uma mesa. Já não são convidados para a festa dos seus filhos. A coisa está desconfortável, inconveniente, desagradável. Vulgo climão. E aí Rebeca vai dizer: meu filho, pega as tuas coisas e parte daqui até que a fúria e a ira do seu irmão Esaú se aquiete, porque eu não quero perder 2 filhos no mesmo dia. Ela chega em casa, influencia Isaque, que chama Jacó, e diz: pega as tuas coisas, volta à tua parentela, volta à nossa parentela, e traga de lá uma esposa para você. O que ele está dizendo? Não temos mais condições de vivermos debaixo da mesma tenda. Comece a preparar uma família para você. Comece a preparar um lugar onde você não tenha que lidar com essa inconveniência diariamente. Talvez você diga: irmã Camila, isso tem lógica? É só você perguntar para as irmãs que têm 70 e 80 anos, que viviam na roça, acordando 4 horas da manhã e dormindo 8 horas da noite, e acordando às 4 e dormindo às 8, e não podendo ir para a escola, ao ponto de que quando aparecia alguém na cidade, a própria mãe dizia: casa logo, minha filha, para você sair dessa vida. Onde a formação de famílias era utilizada como ponte para que você saísse da realidade que você vivia, da posição de desconforto, da posição de inconveniência. Eu não estou generalizando, mas em muitas famílias até hoje você encontra essa história.
sai ele de casa praticamente fugido. Ele não está saindo podendo se despedir de ninguém. Ele pega as suas coisas e sai antes de Esaú voltar aquele dia, praticamente fugido. Completa para mim, praticamente não se despede do seu pai como deveria se despedir, não beija a sua mãe como deveria beijar, pega as suas coisas às pressas e vai. No primeiro lugar que ele descansa, que foi onde nós lemos no capítulo 28, o texto vai dizer que ele deita e dorme. Neste sono, é válido dizer que não é um sonho, é sono. Eu vejo o Senhor colocando Jacó numa posição, numa atmosfera espiritual, para que ele venha contemplar as coisas do Espírito. Revela para ele uma escada onde os anjos de Deus sobem e descem. E enquanto os anjos de Deus sobem e descem, ele vê o Senhor por cima da escada e os anjos subindo e descendo. E ele diz: quão terrível é este lugar depois que acorda do seu sono. Este lugar não é outro senão uma porta do céu. Neste sono, o Senhor lhe entrega uma promessa por amor a Abraão e a Isaque. E é por isso que até hoje uma aliança se mantém em nossas famílias. Por causa da bênção que o Senhor confiou a Abraão, por causa da bênção que repetiu sobre os seus filhos Isaque, e por causa da bênção que se agarrou Jacó. E ele disse a Moisés: olha, eu quero ser lembrado por causa da minha fidelidade com a aliança na casa de Abraão. Todas as vezes que os filhos de Israel fizerem menção a mim e quiserem se lembrar da minha fidelidade, mande eles pronunciarem que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Naquele dia Deus está fazendo uma aliança com Jacó, por amor a Abraão e fidelidade a Isaque. E o texto diz que o Senhor diz assim para ele: eu farei cumprir tudo isso que hoje eu te digo, e em ti também serão benditas todas as famílias da terra. O texto diz que quando ele levanta assustado, pega a pedra que era travesseiro, transforma ela em altar, derrama azeite sobre ela, faz um voto com Deus, faz uma aliança com Deus, corresponde àquilo que o céu faz com ele naquele momento. E aí o texto diz que o nome daquele lugar chamava-se Luz. O nome daquele lugar chamava-se isso, o nome daquele lugar chamava-se. Só que quando ele levanta daquela revelação que o Senhor lhe havia confiado, depois de erguer o altar, ele diz: agora este lugar não se chamará mais Luz, agora ele se chamará Betel. Foi Deus que disse que o nome do lugar ia se chamar Betel? Não, foi Jacó que levantou e disse que este lugar que antes chamava-se Luz, agora se chamará Betel. Betel, Betel. Parece que os céus recebem a consagração, o voto, a aliança e o nome que Jacó decidiu dar para aquele encontro que ele teve com Deus diante daquele altar. E ele disse Betel, e parece que eu ouço a voz do Espírito ecoar nessa noite aqui dentro: Betel. E talvez você diga: por quê? Você vai entender já já. Betel, Betel. E por que eu pedi você para fazer menção nos versículos? Porque o Senhor não vai trazer de volta a Jacó todas as palavras que ele disse naquele dia que encontrou com ele em Luz. Ele disse: como fui com o teu pai, serei contigo. Ele disse: multiplicarei a tua descendência, tornarei os seus filhos como exércitos sobre a terra. Uma série de coisas o Senhor falou. O Senhor disse que lhe prosperaria o caminho, que seria com ele aonde quer que ele fosse, que faria cumprir todas as promessas que já havia derramado sobre a sua casa, que como foi com Abraão e Isaque, também seria com ele por causa da sua fidelidade. Agora veja, isto naquele encontro. Depois desse encontro, o Senhor não faz menção novamente de nenhuma daquelas mesmas palavras. Agora, quando o Senhor se encontra com ele, ele não diz de novo: eu vou te prosperar. Ele não diz de novo: eu vou te abençoar. Ele não diz de novo: eu vou ser com você como fui com Abraão. Ele não diz de novo: eu vou ser com você como eu fui com Isaque. Não, ele não traz à memória essas lembranças como fazia Abraão ou como fez ao seu pai Isaque. Até porque Jacó é representatividade da geração que Deus não vem para prometer, Deus vem para cumprir o que já foi prometido. Mas a segunda característica mais forte é que Deus recebeu o nome Betel. E quando Deus fala Betel, Deus aciona o gatilho da memória de Jacó. E não importa onde ele esteja, não importa se ele está em Siquém, não importa se ele está em Padarã, não importa onde ele esteja, quando o Senhor lhe aparece a partir de então e diz Betel,
A mente de Jacó é obrigada a lembrar-se de tudo o que aconteceu, hein? De tudo o que aconteceu, hein? Em Betel Deus prometeu, em Betel Deus falou, e em Betel eu também disse, em Betel eu também votei, em Betel eu também fiz promessas, em Betel eu também fiz uma aliança. De lá para cá, Deus não fala mais das promessas. Todas as vezes que Deus quer trazer a lembrança de Jacó, tudo que disse para ele que falaria, Deus só diz Betel. Ele sai dali, e o Senhor vai dizer em várias vezes, como nós lemos aqui, apareceu para ele no momento de sua peregrinação e disse: eu sou o Deus de Betel. Quando Deus diz Betel, Deus não está falando daquilo que está lá na frente. Quando Deus diz Betel, Deus está falando daquilo que ficou lá atrás. Jacó vai peregrinar em vários arredores de Canaã. Jacó vai conhecer uma série de cidades que foram confiadas a Abraão. Só que Deus não vai mencionar na sua convivência com Jacó nenhuma das cidades que estão à sua frente. Mas todas as vezes que Deus aparece a Jacó, Deus vai fazer menção daquilo que ficou lá atrás. Ele diz: eu sou o Deus de Betel. Lembra? Betel. E ele continua peregrinando. E o Senhor lhe aparece de novo. E o Senhor diz a ele: ei, eu já te disse, levanta-te e volta a Betel. Jacó saiu de casa praticamente fugido. Não beijou sua mão direita, nem mal despediu do seu pai. Deixou a casa quebrada e entrou em desconcerto com seu irmão. Não trouxe a filha prometida da casa de sua parentela para receber a bênção de seu pai, para conhecer a sua mãe. Os filhos de Jacó não conhecem os seus primos, porque saiu com a casa quebrada, saiu com a mesa sem comunhão. Chegou em Betel, onde se chamava Luz. Mas ele que disse, não foi Deus, ele falou: vai se chamar Betel. Porque Jacó sabe, eu tenho coisas ainda a resolver por esses arredores. De lá para cá, Deus só fala com ele: volta a Betel 3 vezes. Volta a Betel, volta a Betel. Voltar a Betel, volta ao lugar que eu te fiz a promessa. Voltar a Betel, volta ao lugar que você fez promessa. Volta a Betel. O que é Betel? O lugar que antes era uma coisa e depois virou outra coisa. Volta a Betel, o lugar que antes era Luz e depois virou Betel. Não está entendendo? Vai entender agora. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: tem áreas familiares, e eu não vou abrir margem aqui para nenhuma outra interpretação. O Senhor falou comigo que seria família, e vai ser essa família. Não escapa nem pela direita nem pela esquerda. O Senhor está falando comigo: tem áreas na sua família, regiões familiares. Entenda a região como grau de parentesco, em que o Senhor está dizendo: ei, você vai voltar lá. Voltar ao mesmo lugar dá a impressão que a palavra é de derrocada. Porque quando a gente segue debaixo de uma promessa, a gente segue querendo conquistar as cidades que estão à nossa frente, e não aquilo que ficou para trás. Só que isso é mania de achar que voltar é não avançar. E se eu te disser que de todas as promessas cumpridas, Jacó só avança de verdade quando decide? Pega na mão dessa irmã e faz ela começar a entender, e diga para ela: é tempo de voltar. Oh, você ficou sem graça? Olhe para ela e diga: é tempo de voltar. É tempo de voltar. Deus está falando comigo. Você está sentada aí, você diz assim: irmã, Deus me livre. Eu quero ser como Abraão, que o Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela.
Só que o mesmo Abraão foi aquele mesmo que Deus lhe apareceu a ele, e ele só não voltou à parentela porque no tempo de peregrinação de caminhada era velho demais para fazer viagem de volta. Então ele teve que pegar o servo mais antigo da sua casa e dizer: volta a minha parentela e traz para mim esposa para meu filho. Quem traz esposa para filho é para pai. E por que Abraão manda o servo trazer Rebeca, trazer esposa da sua parentela para Isaac? Porque ele não tem condições de voltar. No mesmo poço que Isaac, pai de Jacó, encontrou com Rebeca, ou melhor, no mesmo poço que o servo de Abraão encontrou com Rebeca para levá-la para Isaac, é o mesmo poço, o mesmo que Jacó agora volta para encontrar-se com Raquel. Quem é Raquel? Mulher amada. O Senhor está dizendo: eu preciso que você volte para consertar as coisas, porque você vai repetir histórias. Essa parte da história, ótimo. É bom de levantar a mão e dar glória a Deus, porque é uma história de amor bem sucedida. Só que repetir histórias, quisera bom, se a gente quisera que fosse, que a gente conseguisse isolar somente aquilo que é maravilhoso. Agora perceba como eles vão repetir histórias. No mesmo poço ele peregrina e encontra Raquel e decide trabalhar por ela. Vai começar um processo de peregrinação na vida de Jacó. Tudo porque saiu de casa de uma maneira que não deveria ter saído. E desde o dia que saiu, Deus está dizendo: volta. Olhe para ela de novo e diga: é tempo de voltar. É tempo de voltar. E talvez você diga: irmã Camila, eu não recebo essa palavra porque você não sabe de onde eu saí. Pessoas que saíram de situações tão inconvenientes quanto a de Jacó. Filhas que saíram de casas onde foram molestadas pelo próprio pai. Mulheres que hoje são mães, mas quase não descobriram a alegria de ser mãe, porque viviam debaixo do trauma de uma mãe que não sabia ser mãe. Gente que saiu de casa porque não suportou o nível de inconveniência. Gente que inventou que ia estudar, não porque amava os estudos, mas porque não aguentava mais dormir na mesma cama, comer a mesma comida e olhar para as mesmas pessoas. Gente que saiu de casa porque roubou o irmão e não teve como pagar a dívida e constrangido foi embora. Gente que não liga mais para a irmã porque ficou sabendo que ela teve um caso com o seu marido e você prefere agora esquecer que ela existe. Gente que apanhou da avó todo dia e agora não tem mais vontade de olhar para a cara daquela avó, mas foi aquela avó que botou comida na tua boca. E hoje o Senhor me vem nesse culto e a gente queria ouvir falar de glória, a gente queria ouvir falar de aleluia, e Ele diz: volta, Betel. Volta, Betel. E o que é que me fará voltar a Betel? O trauma que eu vivi com meu pai, as dores que me causou a minha mãe, o ódio que é alimentado pelo meu irmão? Não. O dia que o Senhor diz para ele voltar a Betel, o dia que o Senhor lhe faz promessa, é o mesmo dia que o Senhor lhe aparece depois da sua retirada. O que é que o Senhor está dizendo? Ei, Jacó, você vai voltar novamente a este lugar, mas não será movido pelos traumas. Quem vai te trazer aqui é o cumprimento da promessa. Oh, aleluia! Você não vai voltar movido por tristeza, você não vai voltar movido por assolação, você não vai voltar movido por angústia, você não vai voltar movida por depressão. O Senhor está dizendo: a motivação da tua volta não é a mesma da tua partida. A motivação da tua volta é outra. Agora, enquanto eu prego, vai ver, você ouve e você diz: é impossível. E é com você mesmo que eu estou falando. Com você que disse aí agora: é impossível. Betel, você quer ir? Deus está dizendo: você vai, mas você volta. Só que os seus traumas são tão grandes que enquanto eu prego você pensa: eu volto para aquela desgraça, mas não volto mesmo.
Eu volto para... Essa pregadora até é louca, não orou antes de vir, não, duvido. E o Senhor está dizendo: eu entendo a inconveniência da tua partida, só que eu estou te aparecendo desde o dia em que te fiz promessa, desde o dia em que disse que te honraria, que te exaltaria, que te daria família, que te daria prosperidade, que te daria curso, que tu completaria essa faculdade, que faria o teu nome afamado. Ei, cabara, sério. Que te daria honra, que te daria integridade, que te daria prosperidade. Ei, calabai. Hoje você tem coisas que seu pai não teve, você tem coisas que sua mãe não teve, você está em lugares que seus irmãos jamais visitaram, e Deus tem cumprido a sua palavra. E hoje Deus vem aqui não para te condenar, porque Ele entende a sua fuga. Ele entende a necessidade de ter mudado de estado, de rua, de ter saído do quintal da sogra. Ele entende. Ele sabe o que te levou a mudar de igreja, a trocar de pastor. Só que Ele está dizendo: eu estou te aparecendo para te fazer promessas, e estou aparecendo para dizer que eu cumpro as promessas que faço, para que você saiba que eu entendo a sua partida, mas no meu plano já programei a tua volta. Ei, é natural que o glória a Deus comece a diminuir, porque Deus está visitando traumas. Betel, aquela prima que era amiga e nunca mais falou. Betel, aquele filho que foi criado pela avó, mas a mãe é você. E o Senhor diz: Betel, aquele filho que não era de sangue nem de registro, mas foi você que criou, e no dia que ele casou, foi-se embora, e Deus te trouxe aqui para dizer: Betel, você vai conhecer os netos que você tem. Betel, você vai beijar sua mãe direito. Betel, você ainda vai viver em estado de honra, em lugares aonde você saiu debaixo de desonra. Betel, enquanto eu digo Betel, você diz o mesmo lugar. E o Senhor diz: o lugar é o mesmo, mas as intenções são diferentes. O lugar é o mesmo, mas as pessoas são diferentes. O capítulo 28 do apanhado da história de Jacó vai falar exatamente sobre isso. Ele vai voltar, depois de viver tudo que viveu, ao mesmo lugar. Mas ele volta ao mesmo lugar, ao mesmo lugar. Ele volta à mesma família, à mesma família. E depois que ele volta, ele entende que a família é a mesma, Esaú é o mesmo, mas as intenções não são as mesmas. Aí você diz: se as intenções não são as mesmas, porque o Senhor me permitiu andar distante tanto tempo de gente que me amava, mas a gente não se dava. E o Senhor está dizendo: e você pensa que eu te distanciei para trabalhar neles, né? Só que Isaac é o mesmo, Rebeca é a mesma, Esaú é o mesmo, casado com as mesmas mulheres, tendo os mesmos filhos, morando nas mesmas terras, herdando as mesmas propriedades. Perceba, Esaú não mudou. E você diz: foi para isso, olha o teu orgulho falando, foi para isso que eu fui embora, foi para isso que o Senhor me tirou de lá, foi para isso que isso. E o Senhor foi porque eu não tinha condições de te tratar no meio deles. Aí eu te tirei e você pensa: eu sei, porque o Senhor ia mudar ele. O Senhor falou: não, porque eu precisava peregrinar contigo para mudar você, eu precisava mudar contigo para poder aperfeiçoar o teu caráter. Mas agora que eu estou aperfeiçoando, eu já estou te dizendo: te prepara, porque Betel te espera de volta. Tem filhos que te esperam de volta, tem netos que te esperam de volta. Irmã, não queria falar, mas vai ouvir. Tem igrejas que te esperam de volta, departamentos que te esperam de volta. Eita, que alguém vai ficar agoniado com essa palavra hoje. Mas olhe para quem está ao seu lado e diga: Betel. Não, você ficou sem graça. Olhe para ela como quem não tem para onde fugir mais e diga: Betel. Irmãos, eu tenho muito temor da palavra profética, porque ela entra em lugares que nós não temos acesso. Então você vai ouvir e vai receber onde você sabe, mas eu não sei. Só que a maior palavra de fé é a profética. É crer que é tanto Deus que está falando que quem está entrando é Ele, não sou eu. Então Ele que tem que se responsabilizar e não eu.
E aí, enquanto eu estou pregando, não posso me preocupar com isso, porque senão eu encerro aqui. Mas o Senhor está falando, diga para ela que aquela casinha que ela bateu o pé e disse nunca mais. Diga para ela que não se casou até hoje porque ama esse marido, mas não perdoa a traição. Tem alguém aí que está com vontade de tapar o ouvido. E se eu te disser, Betel? A galeria também está ouvindo a palavra? A galeria também está ouvindo a palavra? Então sacode a mão de alguém e diz: Betel, Betel, é tempo de volta, é tempo de conserto, é tempo de restauração, é tempo de renovo, é tempo de mudança, é tempo de restauração, é tempo onde voltar não é atrasar, é avançar. Deus está te dizendo: eu estou te levando a esses lugares, não é para te atrasar. É para você perceber que a sua ida tem que valer a pena, que a sua peregrinação tem que ter valido a pena. De que adianta ficar 10 natais, 10 anos longe da tua família, esquecer que tu tem parente no Nordeste, esquecer que teus irmãos são baianos, esquecer que tu tem primo carioca, esquecer que a família se reúne e você diz: eu não vou porque eu sou crente, eu não vou porque isso, eu não vou porque aquilo. E o testemunho que esse povo tem de você é de alguém que fugiu por amor uma promessa, é de alguém que porque foi abençoado se desvencilhou, é de alguém que porque prosperou não pode mais estar junto. Qual é a referência desse povo? O Senhor está dizendo: o Natal desse ano vai ser diferente, o ano novo desse ano vai ser diferente. Você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar. Chora, se rasga, ora, adora, mas que vai voltar, vai voltar. A restauração de Deus encontrou o teu lar, a bênção de Abraão achou a tua casa. É tempo de renovo. Me diga aí, me diga aí, me diga, me diga. O que está escrito aí nessa camisa? Inovação? É inovação que está escrito aí? Inovadas. Inovadas, né? Uma ideia nova. É isso aí? O que está escrito? Qual é o propósito? Renovadas. Alguém já deve ter falado esses dias aqui. Por que renovadas e o símbolo da águia? Porque todo mundo sabe. Conforme ela está crescendo, envelhecendo, depois de muita peregrinação, né? Os ares. Quando ela percebe que a coisa apertou e ela se tornou o resultado de sua vida, ela decide viver um pouco mais. Só que ela quer viver melhor. No dia que Jacó encontrou seu filho José na terra do Egito, ele estava diante de Faraó. E Faraó perguntou assim para ele: Jacó, quantos anos você tem? E ele disse assim: 143, e poucos e maus foram os meus dias. Então, se a gente chegar em 80, a Bíblia diz que já é para dar glória, porque de lá para frente é enfado. O homem está diante de Faraó, côncio, andando sobre as pernas, depois do filho ter se pendurado ao seu pescoço. Eu estou falando de um judeu de quase 1,73 m de altura, aonde num velhinho de 143 anos está o moleque lá, o homem lá, adulto, para mais de 1,70 m de altura, mais de 60 quilos, agarrado no pescoço do velho, chorando, e ele não cai. 143 anos. Aí Faraó pergunta: ô seu Jacó, quantos anos o senhor tem? Ele diz: 143, e poucos e maus foram os meus dias. 143 é pouco para viver? Tá bom para você não? Fala tu aí. É muito ou não é? É muito ou não é? E por que Jacó resume em poucos? Porque ele decide que foram maus. Pode ter muitos dias, mas se não for bem vivido, serão como poucos dias maus. Por quê? Porque passou muito tempo longe do filho amado. Porque chorou a dor da morte de quem estava vivo. Porque cometeu alguns erros que não deveria ter cometido. E traz na alma algumas agruras que poderiam ter sido poupadas se decidisse fazer o caminho da volta mais rápido.
Porque Deus não disse para Jacó no final de vida, volta a Betel. Deus disse no início da partida, volta. Antes de chegar em Siquém, aonde Diná, sua filha com Lia, foi violentada, Deus havia dito, volta. Ei, cancho é. Ei, viu que a nerrasse, que le manda raga sobre aia. É melhor você liberar esse perdão. É melhor você começar a reconhecer que errou, para que teus filhos não comecem a pagar o preço dos teus erros. Irmã Camila está pregando hereditariedade de pecado? Não, estou pregando lei da semeadura. Daquela peregrinação em diante, 3 coisas eu fecho. Primeira, 20 anos depois daquele dia de ter encontrado com Raquel, preso na casa de Labão, capítulo 29. 14 anos trabalhando para ter Raquel. Alguém diz 7, mas não, ele trabalhou por Raquel 14 anos, porque ele não queria Lia, ele queria Raquel, a mulher amada. 14 anos, 7 para ganhar Raquel, recebeu Lia, podia ter ido embora, mas não, vou trabalhar mais 7, porque eu quero Raquel. 14 anos por Raquel, e depois mais 6 anos, enriquecendo e prosperando Labão, mas crescendo muito mais sobre ele. 20 anos na casa de Labão. Por fim, Jacó estava vivendo um nível de opressão fora do comum. Seu sogro lhe perseguia de maneira descarada. Ele dizia, olha, as ovelhas que saírem malhadas, essas são suas. Aí Deus prosperava, e naquela procriação só saía a ovelha pintada, malhada, manchada. Deus começou a prosperar de uma maneira fora do comum. Ele começou a enriquecer. Ele começou a... Vem comigo, ele começou a enriquecer. Longe da família, todo mundo enriquece mais rápido. Pode ter certeza disso. Tem gente tentando ficar rico até hoje, e porque mora perto da família não consegue. Brincadeiras à parte, ele foi enriquecendo, ele foi prosperando. Quase 20 anos vivendo nesse estado. Seu sogro lhe defraudando, trabalhando por uma, ganhando outra, vivendo numa limitação quando ele já tinha poder de ser maior do que o sogro. E eu digo, Deus, por que um homem que cresce como Jacó fica preso tanto tempo, 20 anos, debaixo de uma situação onde ele tem tudo para sair, mas não sai, tem tudo para ir embora e não vai? E o Senhor falou comigo, é a maneira dele colher. E eu disse, colher o quê? E o Senhor falou comigo, é a maneira dele aprender a começar a sentir na pele dele os sentimentos que produziu na sua casa. Os sentimentos que você produz na casa de seus pais, você viverá eles na casa de outras pessoas. Então veja bem o que é que você planta na casa de seus pais. 20 anos e não conseguia sair. Capítulo 30, a prosperidade alcança de sobremodo. O texto vai dizer que o Senhor era com. O Senhor era com. O Senhor era com ele, mas a família não era. E nem Deus substitui a família. E agora você pensa, será que foi heresia? Não, não foi. É respaldo do próprio Deus. No dia que o Senhor criou Adão, o texto vai dizer que olhando para o homem, vendo que ele estava só, viu que não era bom. Agora veja, na ocasião em que Deus atestou que não era bom que o homem estivesse só, ele virava os dias descendo todos os dias para falar com o homem. Deus falava com o homem segunda, quarta e sexta? Não, Deus falava com o homem todo dia. Na viração do dia o Senhor falava com o homem. Aí eu te pergunto, uma pessoa que fala com o Criador de tudo, uma pessoa que fala com o dono do universo, uma pessoa que fala com a incomensurável sabedoria, uma pessoa que tem conversa com o dono de toda a obra, uma pessoa que é o autor de toda a criatura, uma pessoa que fala com o ancião de dias, o Pai da eternidade. Aí eu te pergunto, será que tal pessoa teria falta de alguma coisa? E Deus está dizendo, tem. Por quê? Porque eu fiz ele semelhante, não fiz igual.
Por que Deus preparou família para você? Porque obra de Deus, casa de Deus, igreja te faz lembrar o quanto você é semelhante, mas só família te faz lembrar o quanto você é igual. Só família te faz lembrar o quanto você é igual. As pessoas que te mais aborrecem na família, pode ter certeza, são as que mais você se parece com elas. Sabe por que tu briga tanto com essa filha? Porque ela é a que mais lembra você na adolescência. Só as mães que estão ligadas, diga, é Deus. É, e não é. Eu não vim aqui pregar que quanto mais você mergulhar na obra, que quanto mais você vir à igreja, mais os seus irmãos se tornaram a sua família. Chega de tentar tapar sol com peneira. Escute o que eu estou dizendo. Se gostar, goste. Se não gostar, coma menos. Ninguém tem o poder de substituir o seu sangue. Você pode ter amigo fechamento, funcionário show de bola. Quando a coisa aperta, quem clama é o sangue. E você está aí, essa pregadora está viajando, porque se dependesse do meu sangue eu estava morta. Por isso Jesus está dizendo, eu estou trabalhando em você para você voltar lá e mostrar como é que se faz, mostrar como é que se torna irmão, mostrar como é que se torna mãe. Você não vai voltar agora para ser o fugitivo. Você vai voltar agora para dizer, a aliança do meu pai também é minha, a aliança do meu tio também é minha, a aliança do Deus de Abraão também é sobre a minha casa. Você vai voltar para abençoar teus irmãos, você vai voltar para abençoar tua parentela, você vai voltar para mostrar que Deus na tua vida não te tornou distante, não te tornou indiferente. Dá uma olhada de novo para ela, eu já estou fechando, e diga, Betel. Diga, Betel. Capítulo 30, ele prospera, enriquece. O Senhor era com ele, mas ninguém substitui a família. O filho dele é a maior prova disso. Anos mais tarde, depois de José ser vendido para a caravana de midianitas pelos seus irmãos. E você está aí pensando, minha família é uma prova. Queria ver se tu morasse na casa de Jacó. O filho dele trai ele com uma das suas. Os outros dois cometem uma chacina no lugar em que eles acamparam. Mais pra frente, a coisa desanda mais um pouco, e os irmãos vendem o mais novo antes de Benjamim. E você diz, minha família é uma prova. E o Senhor está dizendo, mas ainda é a tua. Jacó deve deitar e falar, que bênção de meu pai Abraão é essa? As promessas que você recebeu parecem incoerentes com os filhos que você teve. Deus falou, tua casa vai ser uma bênção, e teu filho, enquanto está aqui, está no tráfico procurando crack. Tem gente aqui que infelizmente está vivendo essa realidade. Deus está aqui dizendo, a tua casa é uma bênção. Você está aqui, teu marido está no boteco, e você está aí. Jesus, não deixa ele vir aqui hoje não. Só que o Senhor está dizendo, é em ti mesmo. Mas em mim que sou tão falho? Na minha casa que o moleque é tão rebelde? Na minha casa onde essa menina só obedece à voz da cinta? O Senhor está dizendo, é na tua casa. E por isso eu escolhi a tua casa, porque esse tipo de coisa só acontece nas melhores famílias. Deus te trouxe aqui para lembrar que você tem família. E eu não vou usar meu tempo, ou o tempo que o Senhor me confiou de mensagem, para dizer que mergulhar na obra de Deus vai fazer você substituir a sua. Você tem pai. Você tem mãe. Você tem um irmão. Não interessa se ele bebe, se ele fuma, se ele cheira. Ele é teu irmão. Como ele está, não muda quem ele é. Eu fecho aqui. Capítulo 31 e 32. O texto vai dizer que, ouvindo o Senhor dizendo, volta a Betel, ele pega agora tudo aquilo que ele conquistou em sua casa
e usa isso como forma de presente para conseguir achegar-se diante do seu irmão Esaú, a quem outrora ele havia suscitado ódio. Pega ele, irmãos, uma junta de mais de 200 cabras, mais de 200 ovelhas. Aí ele pega gado, ele pega vaca, ele pega boi, ele pega muda de veste, ele pega prata, ele pega pendentes, e ele divide todos em fileiras. Ele está morrendo de medo de não ser bem recebido. Ele está morrendo de medo que depois de tantos anos Esaú ainda guarde o rancor dele ter lhe roubado o direito da primogenitura. Então ele coloca as suas mulheres atrás, ele coloca os seus filhos atrás. O texto diz que ele bota a carga dos presentes na frente. Completa para mim, os presentes vão? Os presentes vão? Quando ele bota os presentes na frente, ele vem atrás já ajoelhado. Quem chega primeiro, já com os presentes? Quem chega primeiro, já com os presentes? Ele vai colocando os presentes na frente. As vacas vão na frente, os bois vão na frente, as ovelhas vão na frente, o leite vai na frente, as cabras vão na frente, os servos vão na frente, as vestes vão na frente, os vasos vão na frente, a água vai na frente. Dê presente para meu irmão. Lá atrás vem Jacó. Primeiro vão os. Chega até a terra. E o caminho de Esaú já é o caminho de volta para Betel, geograficamente falando. Deus está dizendo, antes de você chegar, só a sua disposição em querer voltar, eu já vou começar a consertar muita coisa. Tem gente aqui que não queria voltar, enquanto eu pregando reconheceu. Puxa, tenho que voltar. O Senhor falou, só porque tu dispôs-se em querer voltar, eu já estou consertando. Já estou voltando no meio do caminho, mexendo em um monte de coisa. Volta a ele, só que Deus te trouxe aqui para te dar um conselho. Você não pode voltar ao mesmo lugar tocando nos mesmos assuntos. Você não pode voltar ao lugar procurando razão. Olha, fulano, eu não devia vir aqui não, porque desde aqui, mané, aquele dia, tá doida? Esquece! O lugar é o mesmo, mas o dia não é o mesmo. O lugar é o mesmo, mas os sentimentos não são mais o mesmo. Volta a ele, coloca os presentes na frente. Os presentes vão indo na frente, aí o texto diz que Esaú vai vendo tudo aquilo. Depois que chegam os presentes, depois que chegam os... Amada, manda presente. Por que Jacó não botou um exército na frente dele, mas botou os presentes? Porque a Bíblia diz que até o mais duro coração arrefece diante dos presentes. Manda presente. Não manda coisa fraca não, manda coisa forte. Dobra a faxina, compra a bolsa que ela gosta. Aumenta o dia da diária, compra o cinto que ele quer. Quando ele chega, o coração de Esaú já está quebrantado. Por quê? Porque quando Deus vê que você tem disposição em voltar, ele já vem trabalhando o caminho. Chega Jacó lá. E Esaú fala assim para ele: que é isso? E ele diz: são de meu senhor. Eu não aguento. Para que isso? Em resumo, o que ele vai dizer é: porque eu tenho saudade. Em resumo, vamos resumir o capítulo. Porque eu tenho saudade. Ei, tu reclama do jeito que ele fala, mas tem hora que tu vê coisa que lembra ele. Tem filho que a vontade é dar uma coça de salmoura e deixar ele de molho no vinagre. Só que vez ou outra tu vê uma roupa e tu lembra dele. Tem crente que te afetou. Não é da família, mas é agregado, é como se fosse. Foi o elo que Deus te uniu aqui para não te perder. E você diz: convivência com fulano? Nunca mais, mas volta e meia, canta um hino, quero que ele gostava. Você diz: fulano gostava desse hino. Tu tem coisa aí, mas sabe o que é maior do que essas coisas? Saudade. Ao invés de levar a palavra do rancor, a palavra da razão, deixa que os presentes falem por si.
Deixa que eles demonstrem que a saudade é maior do que o ódio do passado. Que aquilo que nos une é maior do que aquilo que tentou nos separar. Ele volta para casa, entrega os presentes. É um homem de sucesso. É um homem de sucesso. Fugiu da casa de Labão, mas se consertou com ele. Porque quando tu sai de casa desconcertado, tu vai desconcertando tudo que é lugar que tu passa. Consertou com Labão. Conseguiu encontrar com Esaú. Consertou com Esaú. E vai parar a sua casa perto dos moradores de Siquém. Sabe o que é isso? Quando ele viu que o conserto estava a caminho, ele folgou. Acampou-se em Siquém. Só que Deus não disse para ele ficar em Siquém. Deus falou para ele, volta. Não é porque parte das coisas se resolveram que você tem que estacionar onde você está. Não é porque você se voltou a se resolver com alguém que você gostava que você não tem que procurar alguém que não gosta de você, mas é membro da família. Resultado, ficou ele em Siquém e acampou. E detalhe, ficou lá tempo demais. E o texto diz que um dia Diná, sua filha, saiu para ver as moças da terra. O costume das moças da terra começou a atrair Diná. Ela peregrinava na terra já há muito tempo com seu pai. Sabe qual é o problema? Jacó deixou a tenda em Siquém tempo demais. Por que ele fez isso? Porque em todos os outros lugares o Senhor catucou para ele sair. Mas em Siquém o Senhor não falou mais. Porque ele já tinha dito por 2 vezes, volta. Às vezes você pensa que está tudo em paz só porque o Senhor não te aperta mais. Eu quero glorificar a Deus, porque nessa noite Ele ainda está te apertando. Mas não deixe quando o aperto passar, só porque tudo parece em paz, mas você sabe que precisa voltar aos lugares de conserto, se aquietar em terra que não é sua. Porque Siquém é terra onde os costumes não agradam. Sabe quais são os costumes? Lá primeiro se violenta uma mulher para depois dizer que quer casar com ela. E foi isso que fizeram com a filha de Jacó. Ela foi passear para ver as filhas da terra. O filho do rei de lá a pegou, violentou e depois a amou. Eu não gosto desse tipo de relacionamento. Gente que primeiro violenta para depois amar. E aí o texto diz que um outro desgoverno entrou na casa de Jacó. Seus irmãos mataram aqueles homens, acabaram com a cidade, suscitaram a fúria dos filisteus. Diná foi deflagrada. Ele pegou de volta, trouxe à sua casa. Que coisa horrível. Isso sim é um trauma. Isso sim é uma coisa que não pode ser apagada. Quando eu olhei isso, eu disse, Senhor, posso pular esse capítulo? E Ele disse, não. Porque você não vai fazer hoje o que eles esperam, você vai fazer o que eu quero. E o Senhor falou comigo, diga para as mães e para os pais que em tempo de conserto não se estaciona a casa, não se estaciona a tenda em ambiente de perigo. Não é porque você tem a bênção, não é porque você tem a promessa, não é porque Deus disse que andava com você, que você precisa se colocar na eminência do perigo. Deus falou comigo aqui e eu estou falando para despertamento e para livramento de famílias. Tire seus filhos da eminência do perigo. Estacionar a tenda em terra de Siquém, estacionar a tenda em moradores que têm costumes diferentes. Quais costumes? Esse que eu falei, violenta primeiro para cá. É essa condição. E você diz, irmã Camila, o que eu tenho a ver com isso? Não entendi. De repente a mensagem foi para outra área, está no mesmo caminho. No caminho da volta tem livramento, mas você precisa mover-se e sair da eminência do perigo. Tem mães aqui que os filhos estão em escolas, que o Espírito de Deus já falou com você, e você diz, não, mas eu oro meu filho todo dia. E o Senhor está dizendo, não é para orar, é para desmatricular ele de lá. Eu vou ser mais específica.
Tem pessoas aqui que moram em determinados lugares, onde você percebe que seus filhos já se aliançaram a determinado tipo de pessoa que não tem os costumes, que são influenciadores de costumes. E você diz: irmã, mas eu conheço meus filhos. Jacó também conhecia Diná. Mas o que é que você faz quando alguém não te influencia? Te obriga. O que é que você faz quando você está num lugar onde alguém te alcooliza primeiro para depois perguntar se você bebe? Onde alguém te faz beber alguma coisa para depois perguntar se você usa droga? Tire seus filhos da eminência do perigo. O temor de Deus arrebatou o coração de algumas mães e alguns pais aqui. Não é diabo não, é o temor de Deus dizendo: eu já te falei, tira ela daquela escola. Aqui que o Senhor está falando agora: eu já te falei, esse namoro é não. Mas ela tem 13 anos e gosta dele, podia ter 14, 15, ela é tua filha, arranca ela da mão desse lobo. Irmã Camila, o que é que eu faço? Aí é a sua casa e você que vai decidir. Se tiver que mudar, muda. Se tiver que alugar outra casa, aluga. Se tiver que procurar uma escola, procura. Aí se perder o ano letivo, é melhor perder o ano letivo do que perder o que não pode ser restituído. Eu fecho aqui. Eu não vou afirmar que isto aconteceu por causa disto, mas um capítulo anterior a este, Deus havia dito: volta a Betel. E ele me acampa em Siquém. Não foi culpa dele. Mas se ele tivesse voltado antes. Deus me guarde de jogar sobre você a culpa das coisas que você não tem responsabilidade. Mas eu não posso também ser leviana e dizer para você continuar protelando a ordem de Deus. Não, eu não vim te amaldiçoar. Eu vim dizer que tem livramento para sua casa. Mas você precisa ser obediente. Volta. Depois do acontecido, ele pega as suas trouxas e sai sem rumo. Está desorientado pelo que aconteceu com a família. Aí o Senhor lhe aparece de novo. Capítulo 35, e diz para ele: volte. Ele diz: levanta, sobe e volta a... Fica de pé do teu lugar. Não é para pegar a bolsa não, é para ficar de pé, tá? Larga essa bolsa no canto. Fica de pé. Não, irmão, porque eu tenho que ir ali, eu tenho que ir logo embora. Ô filhão, ô queridona, tu ficou aqui até as 10 e ir embora 9h30. Agora que passou das 10, você tem que ir embora? 5 minutos aqui dentro. Ou melhor, lá fora. Podem não mudar muita coisa, mas aqui dentro. Eu sei, eu não queria pregar essa mensagem, porque eu sabia que era assim que ia terminar. Com você lembrando de com quem tem que falar, para quem tem que ligar, fazendo uma revista na vida, se precisa limpar, vendo qual é a condição dos seus filhos, se está em eminência de perigo, se não está. Parece coisa de doido, mas eu tenho que falar. Tem mulher que sabe que o marido trabalha perto da amiga e diz para ela: dá carona para ela, dá carona para ela, dá carona para ela. Tira da eminência do perigo e volta a Betel antes do perigo ficar tão perto da porta da tua casa. Ele disse: levanta, sobe. Sabe o que é isso? Aí eu entendo porque voltar a Betel é tão difícil. Porque voltar a Betel é caminho de... E toda subida requer esforço. Imagina subir com 1000 camelos. Imagina ter que botar para subir 1000 vacas de leite. Tem noção? Tem vaca de leite que na subida morre por causa do peso do leite. É perder parte do gado. É ver desviar-se algumas cabras. É ver perder alguns pastores. Mas a família...
ele volta para casa. E o texto da história de Jacó, no que tange a sua família paterna, e não a família da frente, de José, seus filhos e etc., diz que ele volta e enterra seu pai com seu irmão Esaú e todas as suas famílias. Separados? Não, todos. Betel é o lugar que restaura o que eu perdi e que me dá a oportunidade de viver o que eu nunca tive quando lá estava. Eu estou profetizando que você vai viver um novo relacionamento com pessoas do seu passado neste tempo. Eu estou profetizando que gente da tua família que um tempo foi aborrecimento vai se tornar relacionamento de amizade. Nessa noite talvez tenham pessoas aqui que precisam voltar para Betel de Deus. Gente que vem à igreja, gente que adora a Deus no culto, passeia pela terra, mas volta e meia num culto como esse, Deus diz: volta a Betel. Volta a Betel volta ao lugar em que eu te fiz promessa. Volta ao lugar em que você me prometeu também. E tem mulher de Deus hoje aqui que afastou-se dos caminhos do Senhor. E você diz: irmã Camila, como é que você pode chamar de mulher de Deus? Porque está peregrinando na terra, mas pertence a Betel. E Deus te trouxe aqui para te dizer: te quero de volta. E eu quero que você volte antes de perder o que não pode ser restituído. Então nós vamos fazer assim nessa noite. Eu vou pedir a Amanda para cantar apenas o refrão de um hino, junto com a equipe aí de louvor, os músicos. É só o refrão, não dá tempo de muito. E é o tempo que você tem para voltar. Tem pessoas que estão aí na galeria, dizem assim: ah, eu não vou lá na frente não. E o Senhor está dizendo: é melhor voltar daí para cá, que está mais perto, do que depois, por causa de tão distante, não conseguir mais voltar. Pessoas que estão aí atrás, na lateral, no corredor. Gente que vai ter que pedir licença e passar. Tem telão? Qual é a câmera que dá pro telão? Tem gente que está aí no telão agora ouvindo essa mensagem. Passou, ficou, sentou, está aí na cadeira, outros estão em pé. E talvez hoje você queria Jerusalém, Samaria, e o Senhor está dizendo: nada disso. Betel, volte a Betel. Volte ao centro da minha vontade. Volte ao lugar que eu te fiz promessas. Volte ao lugar que você também me prometeu que seria fiel. Volte ao lugar em que a gente decidiu caminhar junto no dia que eu te escolhi. Irmã Camila, mas eu fui para tão longe, eu já estou desviada há tanto tempo. O Senhor está dizendo: não, você não está desviada, você está afastada e morre de saudade. Eu vejo Jacó saindo da casa de Labão, afastado de Betel, e ele falando para ele, e Labão falando para ele: o teu Deus me apareceu e me disse para não te fazer nem bem nem mal, mas te deixar. Eu vejo Jacó olhando para Labão e dizendo: porque o Deus de Abraão e o Deus de Isaac também é o meu Deus. Está distante de Betel, mas está dizendo: o Senhor Deus de meu pai também é o meu. E você diz que é desviado, mas quando precisa você clama ao seu Deus. Você diz que é afastada, mas quando precisa você vem para cá clamar a Jesus em Betel. Você diz: irmã Camila, eu já me desviei do caminho há tanto tempo, será que eu consigo? O Senhor está dizendo: eu estou falando o caminho de volta para te dizer. Quando ele apareceu no primeiro dia, o que ele falou? Ele disse assim: eu ainda te farei voltar aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te entendo por que você se afastou. Não, ele não está dizendo que concorda, mas ele está dizendo que te entende. Ele sabe o que te fez partir. Só que hoje ele está dizendo: eu entendo a tua partida, mas programei esse dia para a sua volta para Betel hoje. Volta para Betel hoje, porque o mal quer assentar-se à porta da tua tenda. Nós vamos fazer assim, preste atenção, mulherada. Do lado de cá eu preciso de 20 mulheres que são frente de oração. Mulheres que quando começam a orar não abre olho por causa do salto, não abre olho por causa de vento, nem criança barulhenta. 20 mulheres aí no lugar que estão, levante a mão. 20 mulheres que são frente de oração. Ó, Camila, eu sou de oração, levante a mão. 20 do lado de cá só, do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 20. 6, 7, gente, 20 mulheres de oração não tem do lado de cá.
Você que está no telão vai descer. Tudo aquilo que te prende, em nome de Jesus, vencido e sem força, você vai voltar hoje. Você que está aqui dentro vai vir para o altar. Irmã Camila, mas precisa ir aí no altar? Deus sabe, mas não concorda. Ele quer uma confissão pública. Ele diz: eu quero você de volta. Eu quero você de volta no lugar que eu te chamei. Eu quero você de volta no lugar que eu prometi à sua mãe que eu te deixaria antes dela morrer. Eu quero você. Isso. Eu conto 1. Se você sabe que é você, começa a pedir licença e volta para o altar. Volta para Betel. Oh, aleluia. Isso. Eu conto 2. Talvez você diga: irmã Camila, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. E o Senhor está dizendo: ei, tua vergonha não pode fazer nada por você, mas a tua ousadia, a tua coragem podem